Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós vamos conversar sobre o livro Amores Verdadeiros, da autora Taylor Jenkins Reid. Então, se você quiser saber o que eu achei desse livro, fica comigo, sejam todos muito bem-vindos. Bora lá, gente. Algumas informações para vocês antes da gente começar a falar sobre o enredo, sobre essa história. Primeiro que ele é da autora Taylor Jenkins Reid, que é uma autora que tá aí entre um hype lá em cima, né, gente? Tá super hypada. E, enfim, depois a gente fala sobre isso. Ele foi publicado aqui pela editora Paralela. Ele tá ali no gênero romance. Ele é um romance contemporâneo. No ano, foi publicado aqui no Brasil no ano de 2020. Tem 288 páginas. É um livro aí curto, né? Mais ou menos mediano. Não, é curto. E eu classifiquei ele com 2 estrelas. 2 estrelas, Bárbara? É, 2 estrelas. Eu já vou te explicar os motivos dessa classificação, tá? Mas antes deixa eu fazer um resumo para vocês do que a gente vai encontrar nessa história. O livro vai contar a história da Emma. Quem é a Emma? A Emma é começa lá na juventude dela, ela é adolescente. É uma garota que cresceu, ela é a filha mais nova, ela tem uma irmã mais velha e ela se dá super mal com essa irmã dela. E elas são ambas filhas de livreiros, né? Os pais dela têm uma livraria na cidade, que é uma livraria bem conhecida, muito bem estabelecida. E a Emma ela odeia livros, assim, basicamente ela não gosta de ler quando ela era mais jovem. E o que vai acontecer? As coisas vão passar, os anos vão passar, a Emma vai se apaixonar por um garoto do colégio dela, que é o Jesse. Eles vão. Tem todo um relacionamento ali que eles vão construir ao longo dos anos. Eles vão acabar se casando. E quando eles estão para completar um ano de casamento, o Jesse ele vai fazer uma viagem. Antes disso, quando eles decidem ficar juntos, eles vão fazendo aqueles planos, né, ao longo da vida, do que eles iriam fazer, do que eles gostariam de fazer. Eles decidem fazer faculdade fora do estado deles e eles se mudam e ali eles vão viver uma vida de aventura que era o que eles sempre sonhavam. Então a Emma e o Jess eles têm um estilo de vida bem diferente. Eles vivem viajando para cima e para baixo. Eles são um casal que topa qualquer tipo de aventura. E o que vai acontecer? Depois que eles se casam, um ano depois, no dia do aniversário de casamento deles de um ano, o Jesse ele vai fazer uma viagem a trabalho e nessa viagem ele acaba se acidentando. O helicóptero onde ele estava acaba se acidentando, caindo no meio do mar e ele desaparece, obviamente, e ele é dado como morto. A Emma entra em colapso, porque ele era o marido dela, o amor da vida dela. Ela entra em um colapso e conforme os dias vão passando e nenhuma notícia dele, os meses vão se passando e não tem nada, nenhuma notícia dele, o Jesse, ele obviamente é dado como morto. E assim, as chances de sobrevivência também eram quase irrisórias, né? Eram absurdas e de tão baixas. E ela vai seguir a vida dela. Ela vai voltar para a cidade de Natal. Ela vai assumir um novo emprego na livraria dos pais, algo que ela nunca tinha sonhado em fazer, mas que ela acaba fazendo porque ela acaba se encontrando ali. O relacionamento dela com a irmã muda completamente, elas acabam se tornando boas amigas, quiçá melhores amigas. E o tempo passa e ela vai reencontrar um colega da época do colégio, que é o Sam. Eles trabalhavam juntos na livraria dos pais dela, mas nunca aconteceu nada, até porque ela sempre gostou do Jesse e o Sam, a primeira vez que convidou ela para sair, tomou um toco, né? Então ele ficou assim meio sentido, eles só ficaram na amizade mesmo. Os anos passaram, ele acabou voltando para a cidade também, eles ali se reencontram e as faíscas brotam, né? Obviamente também, né, gente? E eles vão começar a se relacionar, eles vão começar a namorar, depois eles vão morar juntos, até que o Sam pede ela em casamento. E tá tudo muito bem encaminhado da vida da Emma. Ela tá seguindo em frente, ela tá vivendo a vida dela. Ela é uma nova pessoa, ela conseguiu superar a fase do luto e ela está mais do que pronta para ser feliz. E o que vai acontecer? Ela vai receber um telefonema. E quem é que está do outro lado da linha? Se você disse Jesse, você acertou. Exatamente ele. O Jesse está do outro lado da linha, ele reapareceu, ele conseguiu ser resgatado
e ele está vivo. 3 anos e meio depois, ele está vivo e ele está voltando para casa. E assim, a reação da Emma é surreal, né? Ela fica assim completamente sem chão. O que vai acontecer agora? Como é que vai ser a nossa vida? Quem é esse homem? Quem eu sou com ele? E o livro vai entrar em diversos questionamentos. A Emma vai fazer diversos questionamentos. E basicamente o conflito do livro vai girar em torno de com quem ela vai ficar no final. Amores verdadeiros, né, gente? E é isso que eu posso contar do enredo da história. O que vai acontecer, gente? Agora eu vou falar sobre a minha opinião sobre o livro. Eu achei ele muito decepcionante. Ele tem quotes maravilhosos. Eu até contei para algumas pessoas, li para algumas pessoas, mandei para algumas pessoas, porque tem uns quotes bem bonitos, assim, que fazem você refletir. Mas depois de um momento, eu fiz isso até mais ou menos na metade do livro. Eu fui marcando alguns quotes nele que eu achei bem bacanas para reflexão mesmo. Mas depois de um tempo eles param de ser, sabe? Eu meio que fiz um bolão entre amigos meus e eu perguntei pra eles, né? Foi na verdade para 3 pessoas que eu perguntei. 3 pessoas. Foram para 3 pessoas que eu perguntei com quem elas achavam que a Emma iria ficar no final. E todas as 3 acertaram, gente. E exatamente, todas as 3 acertaram sem ter lido o livro, sem ter tido nenhum contato, só me ouvindo falar sobre a história. E assim, gente, foi um pouco decepcionante pra mim, porque foi a escolha fácil. Não que ela esteja errada de ter escolhido ficar com quem ela ficou, não, longe de mim dizer tal coisa. Eu acho que era a decisão correta. Porém, eu achei a decisão fraca. Eu acho que se a autora tivesse optado por um outro caminho, eu acho que o livro seria um pouco mais interessante, porque a gente ia ter um pouco mais de conflito. Tudo se resolve muito rapidamente nessa história. A narrativa, vou falar agora um pouquinho mais a parte técnica. Eu não gostei da narrativa do livro. Eu até comentei com a Gels que parecia que era um homem que estava narrando, porque faltava. Não é que faltava emoção, mas a escrita era muito direta. Era muito pá, 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 pá. Era quase um texto jornalístico. A Emma narrando o que aconteceu na vida dela. Você poderia muito bem pegar uma revista ou um jornal numa manhã de domingo e ver esse relato ali da mulher que reencontrou o marido que estava perdido numa ilha deserta há 3 anos e pouco. Entendem? Não tem. Me faltou emoção na história. Eu não consegui me conectar com nenhum dos personagens. A Emma pra mim era uma mulher. Quem é a Emma? Até agora eu não descobri quem é a Emma. Ela não ficou muito clara ali no livro. E ela entra num questionamento, ela diz assim, não é sobre com quem eu vou ficar, se é com o Jess, se é com o Sam, mas quem eu sou, né? E isso é uma coisa que a irmã dela fala pra ela. Quem você é com um, quem você é com o outro, com quem você vai ser mais feliz. E assim, eu não descobri quem era a Emma de verdade, era a livreira, faltou personalidade nesse livro, faltou construir esses personagens com muito mais personalidade, gente. E assim, foi uma decepção, porque a autora ela tá muito em alta, as pessoas estão falando muito dos livros dela, mas eu tô descobrindo que não é tudo isso, sabe? E eu tenho que ser sincera com vocês, eu não achei tudo isso. Esse livro eu achei muito decepcionante. Não sei se é um dos primeiros livros da carreira dela ou se é um dos últimos, mas eu sei que aqui o romance não funcionou. Ela tentou fazer um triângulo amoroso, só que esse triângulo amoroso era inexistente. Era óbvio desde o início do livro com quem ela iria ficar, quem ela iria escolher. Então, não existe o triângulo amoroso. Ela toma umas decisões dentro do livro, pra mim foram assim, que eu não gostei, que eu preferiria que ela não tivesse feito. Não havia necessidade disso. Porém, novamente, eu não sou autora, né? Então não sou eu que decido. Faltou emoção na história, eu não consegui me conectar, porque justamente esses personagens não são profundos, a gente só consegue se conectar com eles quando existe uma profundidade, e é o autor que precisa criar essa profundidade. Ela vai contando as coisas assim por alto, sabe? Onde a gente não consegue se apegar a nenhum deles. Ela poderia dizer assim, com todas as letras, o Jesse é maravilhoso, ele é isso, ele é aquilo outro, mas eu precisava ver ele sendo maravilhoso. O mesmo vale pro Sam. Eu precisava ver ele sendo maravilhoso com ela. Eles ali como um casal, ainda mais porque todo mundo ali é maduro, né?
Então não tem ninguém ali novinho, bobinho, adolescente. Não, já são casais aí de 30 e poucos anos. Então é uma vibe completamente diferente da do início do livro. Mas eu não consegui me conectar, gente. Eu me decepcionei demais. Eu achei que faltou emoção. E outra coisa que me incomodou muito. Esse livro parece uma longa carta de justificativa, onde a Emma está justificando as escolhas dela, sendo que não havia necessidade disso, entendem? Se ela quer ficar com um e não quer ficar com o outro, ok. O que eu gostaria é que ela explorasse as emoções, que ela explorasse mais essa indecisão. A Emma, ela decide muito rápido o que ela quer. Então não existe, por isso que eu falei pra vocês, não existe o triângulo amoroso. Fica bem claro quem ela queria desde o início. Então faltou muito nesse livro. Ele me decepcionou demais. Tanto que eu vou dar um tempo dos livros da Taylor. Eu tô com alguns outros no meu Kindle, mas assim, não vai funcionar agora. Eu tô dando um tempo dos livros dela. E quem sabe no futuro, se você é muito fã da autora, comenta aqui comigo qual é o melhor livro dela, para que eu possa ler e atestar se realmente eu não gosto ou eu tô sendo influenciada, e enfim. Comenta aqui, certo? É isso, gente. Eu não sei se vocês gostaram. Se vocês gostaram, comentem comigo, por favor. Mas eu vou parar por aqui. Eu esperava bem mais esse livro e eu me decepcionei. Fica agora aqui o meu convite para você que ainda não é inscrito no canal, clicar no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. E vai sair resenha simultânea desse livro lá do blog aqui no canal. Então você pode ir lá no blog conferir a resenha dele escrita também. Ok, galera? Lembrando que se você não segue a gente nas nossas redes sociais, elas estão aqui na descrição desse vídeo. Também o link do nosso clube de leitura. Vai participar lá com a gente, interagir nas leituras que nós temos feito. Ok? Em breve, muito em breve, eu tô de volta com muito mais pra vocês. Eu aguardo todo mundo. Tchau, tchau!